E se aquilo que você sempre ouviu sobre o início de tudo nunca tivesse sido apenas uma história antiga, mas um espelho silencioso, esperando o momento certo para refletir quem você é? E se o Gênesis não estivesse falando apenas do passado distante da humanidade, mas descrevendo um processo vivo, algo que acontece dentro de cada ser humano, repetidas vezes em diferentes níveis de consciência? Desde cedo, fomos ensinados a ler essas palavras como um relato externo. Um jardim, duas árvores, uma serpente. Uma cena distante, quase infantil. Mas e se esse texto nunca tivesse sido sobre geografia, personagens ou culpa? E se ele sempre tivesse sido sobre consciência? Sobre como nascemos em um estado de unidade? Sobre como despertamos para a separação? E principalmente, sobre por que esse movimento nunca foi um erro, mas um chamado. Quando esse véu começa a cair, algo profundo acontece. A narrativa deixa de estar lá fora. O mito se aproxima. E a história sagrada deixa de falar de um passado distante para começar a falar diretamente com a alma. Nesse instante, tudo muda. Aquilo que parecia apenas um mito antigo se revela como um mapa íntimo da sua própria experiência interior. Um mapa da sua alma. Agora, observe algo essencial. A palavra Éden, em hebraico, significa deleite, prazer, bem-aventurança. Não um lugar no espaço, mas um estado de ser. Um estado de unidade com o divino, antes que a consciência se fragmentasse em dualidade. Foi ali que você começou, não em um paraíso externo, mas em uma consciência unificada, antes da divisão entre bem e mal, luz e sombra, eu e outro. Éden é o ventre, é a inocência cósmica, o estado anterior à descida ao conhecimento. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe e que muda tudo. Você nunca foi destinado a permanecer ali. Algo dentro de você sempre soube disso. Mesmo antes de ouvir estas palavras, algo no silêncio já reconhecia a verdade. Porque Éden nunca foi o destino final. Éden sempre foi o ponto de partida. Agora observe com atenção o que Gênesis 2:8 realmente diz. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para o lado do Oriente. Oriente. A maioria das pessoas passa por essa palavra como se fosse apenas uma indicação geográfica. Mas no mundo antigo, o Oriente não era apenas um ponto no mapa. Era onde o sol nasce. Era símbolo de despertar, de iluminação, do surgimento da consciência. Deus não colocou a humanidade em qualquer jardim. Ele a colocou em um jardim voltado para a luz nascente. E no centro desse jardim havia duas árvores. Não uma, duas. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores, dois caminhos. Duas possibilidades fundamentais de existência. A árvore da vida representa a unidade, o fluxo eterno, a consciência integrada ao divino. É o estado em que não há separação entre o humano e Deus, entre quem observa e o que é observado. A árvore do conhecimento, por outro lado, representa a dualidade, a fragmentação da consciência em opostos, o nascimento do eu e do outro, do certo e do errado, da luz e da sombra. E aqui está algo que raramente é dito, algo que quase nunca se ouve. A árvore do conhecimento não foi proibida porque era má. Ela foi proibida porque a humanidade ainda não estava pronta. E essa simples frase abre uma porta que poucos ousaram atravessar. Conhecimento sem sabedoria gera distorção. Consciência sem amor produz julgamento. E consciência sem unidade cria separação. Nada disso começou como punição. A proibição nunca foi um castigo, foi apenas um adiamento. Porque a árvore seria comida de qualquer maneira. A jornada exigia isso. A consciência precisava atravessar a dualidade para que um dia pudesse retornar à unidade, não por obediência cega, mas por escolha consciente. Agora, observe com atenção o que acontece em Gênesis 3:1. A serpente era mais astuta do que qualquer animal do campo. Astuta, sutil, desperta.
A serpente não surge como um demônio externo, não aparece como um inimigo vindo de fora para corromper. Ela emerge de dentro da própria narrativa, assim como emerge de dentro da alma. A serpente é a voz do despertar da consciência, é o sussurro interior que rompe o silêncio e diz: você é mais do que isso. Você pode saber. Você pode se tornar como Deus. E agora perceba algo crucial, algo quase nunca enfatizado. A serpente fala com Eva, não com Adão. Ela se dirige ao princípio feminino da consciência, ao aspecto intuitivo, receptivo, sensível e criativo do ser. A parte de você que sente antes de raciocinar, que percebe antes de justificar, que ousa alcançar o fruto, mesmo quando as regras dizem que é proibido. Então a serpente pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Eva responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não comeremos, para que não morramos. E então vem aquilo que por séculos foi chamado de a mentira original: certamente não morrereis. Pois Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Leia isso novamente, com calma, com atenção. Os vossos olhos se abrirão. Sereis como Deus. Durante 2000 anos, doutrinas inteiras foram construídas tratando essas palavras como engano. Mas observe o que o próprio texto diz em seguida. Não o que foi interpretado, mas o que está escrito. Eva come, Adão come. E então Gênesis 3:7 declara: então se abriram os olhos de ambos. Eles não foram cegados, foram despertados. Eles não perderam a consciência, eles ganharam consciência. Atravessaram o limiar da unidade inconsciente para a dualidade consciente. Sim, isso trouxe dor. Sim, trouxe vergonha, medo e separação. Mas também trouxe algo que raramente é reconhecido: a capacidade de escolher, a capacidade de crescer, a capacidade de retornar a Deus, não como crianças inconscientes, mas como co-criadores despertos. E muito tempo depois, Jesus completaria aquilo que a serpente iniciou. Agora, se o jardim está dentro de você, o que acontece quando a serpente fala? O que acontece quando essa voz interior se move e sussurra: você é mais do que lhe disseram. Esta é a parte da história que foi deixada de fora. Agora precisamos decodificar o que realmente aconteceu. Porque a doutrina do pecado original, a ideia de que você nasceu quebrado, culpado e separado de Deus, não é o que o texto diz. É o que Agostinho decidiu que o texto significava no século IV. E a partir daí, a instituição passou a ensinar que você carrega a culpa de um crime cometido milhares de anos antes de você existir. Mas e se isso nunca tivesse sido sobre culpa? E se sempre tivesse sido sobre consciência? Agora, observe com extrema atenção o que o próprio Gênesis afirma depois que eles comem do fruto. Não o que lhe disseram, não o que foi reinterpretado séculos depois, mas o que está realmente escrito. Gênesis 3:22 registra algo profundamente inquietante. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Leia isso devagar. Sinta o peso dessas palavras. O homem se tornou como um de nós. O texto não diz que o homem se rebelou. Não diz que o homem pecou e foi amaldiçoado. Não diz que o homem caiu em depravação. E é exatamente aqui que a história começa a revelar o que realmente estava em jogo desde o início. O homem se tornou como nós. Como o conselho divino, como o próprio Deus, conhecedor do bem e do mal, exatamente como a serpente havia dito. E agora, faça uma pausa e perceba algo inquietante. Você já notou como esse versículo quase nunca é mencionado do púlpito? Como ele raramente aparece em sermões, estudos bíblicos ou catecismos? Esse trecho é sistematicamente evitado, porque ele desmonta, peça por peça, toda a estrutura da história que foi contada. Então surge a pergunta inevitável, a pergunta que ecoa no silêncio do texto: onde está a mentira? Onde está o engano? A serpente não mentiu. Os olhos realmente se abriram. O ser humano realmente se tornou como Deus.
O único problema foi este: eles ainda não estavam prontos para sustentar esse conhecimento em unidade com o divino. E aqui está a verdadeira queda, muito diferente da versão que lhe ensinaram. O conhecimento do bem e do mal não é pecado, é descida. É a descida da consciência na dualidade. É a fragmentação da percepção em opostos, luz e sombra, eu e outro, sagrado e profano. Essa descida não é um erro, ela é necessária. É o que permite a individuação, é o que permite o livre-arbítrio, é o que permite a alma deixar de ser apenas parte do todo para um dia retornar ao todo de forma consciente. Mas sem a árvore da vida, sem a unidade divina sustentando o processo, o conhecimento se torna pesado. Ele se transforma em julgamento, transforma-se em culpa, transforma-se em vergonha. E então surge aquela voz interior silenciosa que sussurra: eu não sou suficiente, estou separado, estou sozinho. Essa é a verdadeira queda. Não rebelião, mas esquecimento. Não pecado, mas a ilusão da separação. E toda alma faz essa descida, não por causa de Adão e Eva, mas porque este é o rito de iniciação da consciência. Uma parte de você sempre soube disso. Você nasce no Éden, em unidade. Depois, come do fruto da árvore. Fragmenta-se na dualidade. Experimenta medo, vergonha, dor, morte. E então, se você percorre o caminho, se permite que o Cristo interior desperte, se deixa a consciência amadurecer, você retorna ao Éden. Mas agora, não como uma criança inconsciente, você retorna como um filho desperto, como uma filha desperta de Deus. Você retorna à árvore da vida, levando algo novo, conhecimento transmutado pelo amor, integrado pela sabedoria, acolhido nos braços do divino. Isso não é pecado e salvação. Isso é descida e ascensão. Essa é a jornada do herói. Essa é a arquitetura da alma. E é exatamente isso que Jesus veio revelar. Jesus não negou a serpente. Ele completou aquilo que ela iniciou. E assim, a pergunta final começa a ganhar forma. Uma pergunta que muda tudo. A serpente era o inimigo? Ou era o guia para o qual a humanidade ainda não estava pronta? Aquele que disse a verdade que os guardiões precisavam esconder. Que você é divino. Que você pode despertar. Que você pode se tornar como Deus. Mas prepare-se, porque isso ainda não é a parte mais chocante da história. O que vem a seguir na própria Bíblia tem o poder de destruir completamente tudo o que você pensa saber sobre a serpente. Agora, deixe-me mostrar algo que simplesmente não faz sentido algum. Se a serpente for Satanás. Abra o livro de Números, capítulo 21. O povo de Israel está no deserto, cansado, irritado, murmurando contra Deus e contra Moisés. E então o texto declara, no versículo 6, então o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo. Elas morderam o povo e muitos morreram. O caos se instala. O povo se arrepende, clama, reconhece o erro, pede que Moisés interceda. Moisés ora. E é exatamente aqui que tudo se inverte de forma radical. Versículo 8. E o Senhor disse a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Pare aqui. Respire. Sinta o peso disso. Deus ordena que Moisés faça uma serpente, não qualquer símbolo, não um cordeiro, não um altar, não um sacrifício, uma serpente de bronze, levantada sobre uma haste. E Deus declara que todo aquele que olhar para ela será curado. Agora pense com honestidade. Se a serpente fosse Satanás, se ela fosse a personificação absoluta do mal, por que Deus escolheria justamente esse símbolo como instrumento de cura? Por que o que supostamente representa a maldição se tornaria o meio da salvação? Observe com atenção o que Deus não diz. Ele não diz, façam penitência. Não diz, ofereçam sacrifícios. Não diz, cumpram um ritual complexo. Não diz, paguem um preço. Ele diz apenas uma coisa: olhe e viva. A serpente se torna cura. A serpente se torna remédio. A serpente se torna salvação. Moisés obedece,
constrói a serpente de bronze. Ergue-a sobre uma haste, e o texto é claro: todos os que olharam para ela foram curados. Isso não é aleatório. Isso não é um detalhe estranho. Isso é profético. É uma imagem codificada, um símbolo plantado no deserto do tempo, uma chave deixada ali, esperando o momento certo para ser compreendida. Mas antes de chegarmos a esse momento, observe um detalhe escondido no próprio hebraico. A serpente de bronze é chamada Nashash Neshoshet. Nashash significa serpente. Neshoshet significa bronze. E ambas as palavras compartilham a mesma raiz simbólica: o que brilha, o resplandecente, o radiante. No mundo antigo, o bronze não simbolizava corrupção. Simbolizava juízo divino, purificação, refinamento e glória. Quando Deus aparece a Daniel, seus pés são descritos como bronze polido, refinado numa fornalha. Nada aqui é acidental. Nada aqui é decorativo. Nada aqui é simbologia vazia. Tudo aponta para algo maior, algo que aguardava o tempo certo para ser revelado. E esse tempo se aproxima. Quando João contempla o Cristo ressuscitado no livro do Apocalipse, ele descreve algo impressionante. Seus pés eram como bronze reluzente, refinado no fogo. Mais uma vez, nada disso é coincidência. A serpente de bronze levantada por Moisés no deserto nunca foi apenas um objeto. Ela foi uma prefiguração, um mistério selado, uma imagem deixada no meio da história para aqueles que teriam olhos para ver além da superfície. A serpente, a resplandecente, a iluminada, um dia seria levantada, e todos os que olhassem para ela viveriam. Jesus não inventa algo novo. Ele revela aquilo que Moisés apenas apontou de forma velada. Mas agora surge a pergunta que abala toda a doutrina tradicional. Por que Jesus se compararia a uma serpente se a serpente fosse realmente e puramente má? Esse único detalhe já é suficiente para virar toda a narrativa de cabeça para baixo. E agora chegamos ao momento decisivo. O momento em que o próprio Jesus revela, sem ambiguidade, o verdadeiro significado da serpente. Se você foi ensinado a vida inteira que a serpente é Satanás, essa passagem deveria desmontar completamente essa crença. Evangelho de João, capítulo 3. Jesus conversa com Nicodemos, um fariseu mestre da lei, profundamente conhecedor das Escrituras. E então ele diz, no versículo 14, "E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." Leia novamente, devagar, com atenção total. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus não se distancia da serpente. Ele não a rejeita. Ele não a demoniza. Ele se identifica com ela. É como se estivesse dizendo: o que Moisés fez com a serpente de bronze foi uma imagem do que acontecerá comigo. Eu sou a serpente que deve ser levantada. Eu sou aquele que será erguido para que todos os que olharem para mim sejam curados. E a partir desse ponto, nada mais pode ser lido da mesma forma. Você já ouviu algum pastor explicar esse versículo com profundidade real? Não apenas citá-lo, mas enfrentá-lo de frente? A maioria não explica. A maioria evita. Porque esse versículo implode a ideia central de que a serpente é Satanás. Isso não é uma metáfora vaga. Não é simbolismo aberto à interpretação livre. Não é poesia espiritual sem intenção. Jesus está fazendo algo extremamente específico. Ele está ligando direta, explícita e conscientemente a sua crucificação ao levantar da serpente no deserto. E isso cria um dilema impossível de ignorar. Se a serpente em Gênesis é Satanás, então Jesus acabou de se comparar a Satanás. Se a serpente simboliza o mal, a enganação e a queda da humanidade, então Jesus alinhou sua missão exatamente ao símbolo do erro original. Isso não faz sentido algum, a menos que a serpente nunca tenha representado aquilo que a igreja disse que ela representava. Então vamos mais fundo.
muito mais fundo. A palavra grega que Jesus usa é hypsotenai. Ela significa ser levantado, exaltado, elevado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Essa mesma palavra aparece em João 12:32, quando Jesus declara: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim, levantado numa cruz, levantado numa haste, levantado no eixo que conecta céu e terra." Exatamente como a serpente. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze para que os moribundos olhassem e vivessem, Jesus seria levantado no Gólgota para que todos os que olhassem para ele com fé fossem curados. A serpente na haste é o Cristo na cruz, o resplandecente erguido, o despertador tornado visível, a força que salva ao ser contemplada. Nicodemos teria compreendido isso imediatamente. Ele conhecia a história da serpente de bronze, conhecia o simbolismo, conhecia a tradição, e ouviu Jesus dizer algo absolutamente radical: "Eu sou aquela serpente, eu sou aquele que deve ser levantado, eu sou o cumprimento daquilo que Moisés apenas prefigurou." Aqui, Jesus completa o mistério. Mas agora surge uma pergunta que nos leva ainda mais fundo, e talvez seja a pergunta mais importante de todas. O que exatamente está sendo levantado aqui? É apenas um homem pendurado numa cruz? Ou é algo que precisa ser levantado dentro de todo ser humano? Quando Jesus se identifica como a serpente que deve ser levantada, ele está dizendo apenas: "Olhe para mim e você será salvo." Ou ele está dizendo algo muito mais profundo, muito mais íntimo: "A mesma força que me levanta precisa ser levantada dentro de você. O mesmo fogo da serpente, a mesma energia divina, a mesma consciência que se eleva dentro do corpo humano, da base ao topo. Porque se Jesus é a serpente, e Jesus é o Cristo, e o Cristo é a consciência ungida de Deus, então o que é a serpente? Ela é o poder interior, o despertar interno, a força que sempre esteve destinada a se elevar dentro de você, e por 2000 anos você foi ensinado a temê-la. Porque no momento em que você percebe que a serpente está dentro de você, no momento em que você percebe que o Cristo está dentro de você, no momento em que você entende que o reino de Deus está dentro de você, você não precisa mais de intermediários. Respire comigo por um instante. Se esse caminho está despertando algo em você, curta o vídeo e inscreva-se no canal para que esse ensinamento alcance outros que também estão despertando. É um gesto simples, mas ajuda essa chama a se espalhar entre aqueles que estão prontos. Obrigado. Agora podemos continuar, porque agora entramos onde a maioria para de acompanhar. E se você ainda está aqui, é porque algo em você já sabe. O que vou lhe mostrar a seguir conecta a serpente do Gênesis, a serpente de bronze de Moisés e o Cristo ressuscitado em um único mistério unificado. O mistério da árvore interior, o mistério da serpente que se eleva dentro do corpo. E tudo começa com algo simples, algo que sempre esteve ali, algo que você carrega desde o nascimento, a coluna vertebral. Na tradição bíblica, a coluna nunca foi apenas osso, nunca foi apenas estrutura física. Ela sempre foi um símbolo. E é exatamente aqui que o mistério começa a se revelar. Moisés levantou a serpente numa haste no deserto. Jesus foi levantado na cruz. A árvore, o poste, o eixo, no Gólgota. 2 levantamentos, 2 imagens separadas por séculos, e ainda assim falando exatamente da mesma coisa. Então Paulo declara algo que, quando lido com atenção real, muda tudo. Vosso corpo é o templo de Deus. Pare um instante. Observe com cuidado. Essas não são imagens soltas, não são metáforas desconectadas. Todas elas apontam para uma mesma realidade oculta, silenciosa, profunda, quase nunca explicada, o canal central dentro do corpo humano por onde a energia divina se eleva. É aqui que entramos no coração silencioso do ensinamento bíblico. A parte que raramente é ensinada, a parte que foi velada, suavizada ou simplesmente ignorada. A árvore da vida descrita em Gênesis nunca foi apenas uma árvore literal plantada em um jardim externo. Desde o início, ela foi um símbolo.
um símbolo do corpo humano como a morada viva de Deus. Na mística hebraica, isso se torna ainda mais explícito, impossível de ignorar para quem olha com olhos atentos. A árvore da vida cabalística não mapeia florestas, ela mapeia a alma humana. Ela possui 10 sefirot, 10 emanações da energia divina, organizadas em 3 pilares, e entre eles há um pilar específico, central, silencioso, absolutamente essencial, o pilar do equilíbrio. Esse pilar se estende de Malkuth, na base, o reino, o mundo físico, a matéria, até Keter, no topo, a coroa, a união com Deus, a consciência pura. Soa familiar? O pilar central é a coluna vertebral. As Sefirot são centros de energia. E a jornada de Malkuth a Keter é a ascensão da consciência da base da coluna até o topo da cabeça. Isso não é filosofia moderna, não é espiritualidade recente, isso é misticismo hebraico antigo. Isso é o que Moisés sabia. Isso é o que Jesus encarnou. E isso é o que a Igreja, ao longo dos séculos, escolheu suprimir. Agora, volte ao jardim do Éden. A árvore da vida estava onde? No meio do jardim, no centro, no eixo. E a serpente estava ali, não como inimiga, mas como catalisadora, como a força que desperta o conhecimento, capaz de colocar a ascensão em movimento. A serpente não enganou Eva, a serpente a iniciou. Ela sussurrou aquilo que os próprios textos nunca negam. Você pode ascender, você pode conhecer, você pode se tornar como Deus. Mas a humanidade desceu à dualidade antes de poder ascender em unidade. E por causa disso, a árvore da vida foi guardada. Gênesis 3:24 declara: Assim expulsou o homem, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. O caminho foi bloqueado, não para sempre, mas até que a humanidade estivesse pronta, até que o Cristo viesse, e Jesus foi o primeiro a ativar plenamente o poder da serpente em perfeita unidade com Deus. O primeiro a elevar o fogo divino da base à coroa, sem ego, sem distorção, sem fragmentação. Ele se tornou a árvore da vida viva, o eixo entre o céu e a terra. Por isso, quando ele diz em João 14:6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não está pedindo adoração externa, não está exigindo submissão religiosa. Ele está revelando um processo. É como se estivesse dizendo, eu sou o caminho. Eu sou a forma como a árvore interior é ativada. Eu sou a consciência que acende. E enquanto o Cristo não desperta dentro de você, enquanto a serpente interior não se eleva, o Pai permanece inacessível, não como punição, mas como consequência de uma consciência ainda imatura. Jesus revela aquilo que Moisés apenas prefigurou e aquilo que Paulo confirma com clareza absoluta. Em João 14:12, Jesus declara, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores do que estas fará. Obras maiores, não porque você o adora, mas porque você se torna como ele. Porque a mesma serpente que se elevou dentro dele está destinada a se elevar dentro de você. Essa energia, esse fogo divino que sobe pela coluna, recebeu nomes diferentes em diferentes culturas. No Oriente, é chamada de Kundalini, a serpente enroscada na base da coluna. Mas isso não foi emprestado do hinduísmo. Isso não é uma invenção tardia. Os hebreus já conheciam esse mistério. Os primeiros cristãos o praticavam antes que os concílios o proibissem e o silenciassem. Paulo deixa isso absolutamente claro em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não em um edifício, não em paredes de pedra, em você. O templo é o seu corpo, o Santo dos Santos é a sua coroa, e a serpente é o fogo divino que se eleva para encontrá-la. E agora, com isso em mente, estamos prontos para descer, paradoxalmente, ainda mais fundo. Jesus encarnou essa verdade plenamente. Moisés apenas apontou para ela.
Paulo ensinou em linguagem velada. Os primeiros místicos viveram isso no corpo e na alma, e a igreja apagou tudo isso da memória coletiva. A serpente na base, a árvore no centro, a coroa no topo. Essa sempre foi a anatomia espiritual do ser humano. O verdadeiro templo de Deus. E é aqui que tudo se inverte. É aqui que a história muda de eixo. É aqui que as peças começam finalmente a se encaixar. Então agora vamos reunir tudo. Porque o que você está prestes a ouvir é o segredo que permaneceu oculto por quase 2000 anos. Jesus não veio condenar a serpente. Ele veio revelar o seu verdadeiro significado. Veio mostrar que ela nunca foi sua inimiga. A serpente é o poder interior do despertar, o fogo divino adormecido na base do seu ser, esperando o momento certo para se mover, esperando o instante exato para se elevar e reconectá-lo ao Pai. A chamada queda nunca foi uma maldição. Foi a descida da consciência na dualidade. Uma descida necessária para aprender, experimentar, amadurecer e então escolher conscientemente o retorno. A serpente não foi a enganadora. A serpente foi a iniciadora. Foi ela quem colocou a jornada em movimento. E Jesus, o Cristo, foi o cumprimento dessa jornada. Aquele que fechou o ciclo. Aquele que revelou o caminho de volta à árvore da vida. Por isso, quando ele cita o Salmo 82:6 em João 10:34 e declara: "Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses." Ele não está provocando, ele está lembrando você de quem você é. Não caído, não quebrado, não inerentemente pecador, mas divino, criado à imagem de Deus, portador do mesmo poder, da mesma luz, da mesma consciência crística que ele encarnou. O seu coração reconhece isso, porque a verdade sempre ecoa antes de ser compreendida. A serpente em Gênesis disse: "Vocês serão como Deus." E a igreja chamou isso de mentira, mas Jesus disse: "Vocês são deuses." E a igreja tentou suavizar, reinterpretar, diluir. Então surge a pergunta inevitável, a pergunta que nunca quiseram que você fizesse: quem está mentindo? A serpente que disse a Eva que ela poderia despertar? Ou a instituição que disse a você que é quebrado demais para conhecer Deus sem a permissão dela? Jesus revelou a serpente como símbolo de transformação interior, como o processo vivo da ascensão da consciência divina no ser humano. Ele apontou para a serpente de bronze no deserto e disse, sem hesitar: "Esse sou eu." Ele foi levantado na cruz, a árvore, o poste, o eixo, exatamente como a serpente foi levantada no deserto. E declarou em essência: quando você olhar para isso, quando você compreender isso, você viverá. Não por uma expiação transacional, não por medo, não por culpa, mas porque ele mostrou o caminho, mostrou que a serpente pode ser elevada, mostrou que o fogo divino pode subir, mostrou que o retorno ao Pai é possível. Jesus completa aquilo que a serpente iniciou, que Moisés prefigurou e que os primeiros místicos ensinaram em silêncio. E isso é exatamente o que não querem que você saiba. Isso foi suprimido em Niceia. Isso foi enterrado na queima dos textos gnósticos. Isso foi silenciado na Inquisição e perpetuado por cada mecanismo de controle ao longo da história. Eles não querem que você saiba que carrega o poder dentro de si. Não querem que você saiba que a serpente não é má. Não querem que você saiba que o reino está dentro de você. Porque no momento em que você sabe, você não precisa mais deles. Você deixa de depender de instituições e começa a ativar o seu templo interior. Você para de implorar por salvação e começa a encarnar o Cristo. Você para de temer a serpente e começa a se tornar aquilo que ela representa. Então a verdadeira pergunta não é o que aconteceu no Éden. A verdadeira pergunta é esta: o que está acontecendo dentro de você agora? A serpente está se movendo? A voz interior está sussurrando que você é mais do que lhe disseram? O fogo divino está começando a se elevar? E por que a igreja trabalha tanto para mantê-lo com medo daquilo que o próprio Deus colocou dentro de você? Algo em você sempre soube disso. Algo em você
apenas aguardava permissão para se lembrar. Isto é essa permissão. E se você ainda está aqui, se permaneceu presente em cada capítulo, se não desviou o olhar quando algo começou a se mover por dentro, se sente esse calor silencioso ardendo agora no peito, então saiba, você está pronto para o que vem a seguir, porque o mistério da serpente não termina aqui. Ele se estende até o Apocalipse, a mulher vestida de sol, ao dragão, ao grande desvelamento final. Essa decodificação está próxima, mas antes de avançarmos, marque este instante. Isso não foi apenas algo que você ouviu. Não foi só mais um conteúdo consumido. Isso foi um limiar atravessado, um ponto sem retorno. Este é o momento em que você concedeu a si mesmo permissão para lembrar. Agora, vá aos comentários e escreva estas 4 palavras. Eu estou despertando. Não escreva por mim. Não escreva para agradar o algoritmo. Escreva como um ato sagrado, como uma declaração viva diante de Deus e diante de você mesmo. Porque quando você declara, quando você pronuncia isso à existência, algo é ativado. Você concede permissão. Você abre o portal. Você autoriza o Cristo dentro de você a se erguer. Ao escrever, você se torna testemunha do seu próprio despertar. Estamos desenterrando mistérios que foram silenciados, ensinamentos que a instituição enterrou sob camadas de medo, controle e distorção. E se você ainda está aqui, compreenda isso profundamente. Você não é como todo mundo. Você acabou de tocar um conhecimento oculto, suprimido por milhares de anos, reservado apenas àqueles que estavam prontos para lembrar. Você não chegou aqui por acaso. Você foi conduzido até aqui, destinado a receber isso exatamente agora. Mas antes de retornar à sua rotina, antes de permitir que o ruído do mundo o distraia novamente, permaneça comigo por mais um instante. Existem escritos que vão ainda mais fundo, reflexões antigas, práticas silenciosas que guiam o despertar desse fogo interior de forma segura, consciente e integrada. Nós os chamamos de pergaminhos sagrados. Cada um carrega fragmentos sutis do ensinamento original. A respiração, o foco, a lembrança viva de que o seu corpo é o templo. Eles não foram escritos para convencer ninguém. Não buscam provar nada. São simplesmente oferecidos àqueles que já sentem a serpente se movendo sob a superfície. Ao buscador que percebeu que o sermão de domingo já não alcança aquilo que está despertando dentro dele. Você encontrará os pergaminhos sagrados na descrição e no comentário fixado. E se você tem caminhado por esse caminho sentindo-se como um místico em exílio, saiba disso, não está sozinho. Criamos um espaço onde os dispersos se reconhecem, não para discutir, não para debater, mas para lembrar juntos. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pedindo mais verdade, mais clareza, mais consciência desperta, uma conexão mais profunda com o invisível que dá forma a tudo o que é visível. E agora, quero lhe oferecer algo que pode expandir ainda mais essa consciência. Prepare-se para dar o próximo passo. Apresento a você o Mapa do Eu Superior, um poderoso e-book nascido das minhas experiências mais intensas, reais e transformadoras. Ele reúne práticas, insights e chaves mentais profundas que guiam você por um caminho de clareza, presença e despertar interior contínuo. O acesso está no link do comentário fixado. Mergulhe nessa jornada de autoconhecimento com coragem, foco, presença, consciência. Agora, reflita, eleve-se. Aqueles que estão prontos para encontrar, sempre encontram. Então vá. Caminhe como alguém desperto. Caminhe como alguém que sabe. Caminhe como a serpente erguida, resplandecendo com a glória do Pai. O reino está dentro de você. O Cristo está dentro de você. O poder sempre esteve dentro de você. Lembre-se,